Hoje é quinta-feira, então nós temos a nossa coluna Sem Dó com o filósofo e escritor Luiz Felipe Pondé, que participa sempre da nossa programação no TMC 360 e no Link TMC toda terça, quinta então, vou e dizer sexta. Uma coisa, Felipe Bueno. Pois não. Pondé ao vivo é muito melhor. E vou dizer outra coisa, Pondé ao vivo é melhor e melhor ainda quando ele vem com essas camisas. Olha, Alemanha Oriental, Hungria, eu estava esperando a hora que chegaria a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e chegou esse momento, Pondé, bom dia para você. Bom dia, Pondé. Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês. Eu tenho aí uma coleção de camisas de times da antiga cortina de ferro, como se falava na época, né? Essa é da União Soviética. Sensacional. Então... eu hoje, quando vocês me perguntam com quem eu estou sem dó... Tá sem dó de quem? Ou do quê? Então, eu estou sem dó hoje de quem acha de que o mundo muda muito. Inclusive em geopolítica. A gente viu aí, acabou de ver uma demonstração do Trump, da velha prática da geopolítica como hierarquia de poder, como se diz, né? O Putin também já pratica isso há algum tempo, desde 2014, no mínimo, também quando invadiu a Geórgia, lembra? Antes disso, 2014 ele começou tomando a Crimeia e tal. Mas é assim, seguindo aqui, na realidade, uma analogia que faz o historiador escocês Neil Ferguson, que hoje é professor em Stanford, né? Nos Estados Unidos, ele fez uma analogia recentemente muito interessante com que a geopolítica que a gente está vendo aparecer agora e aquela do final do 19, começo do 20. Já se falou bastante de que o Trump tem tipo uma cabeça do século 19, né? Inclusive com as tarifas, a doutrina de que a América é para os americanos, né? Mas essa analogia é muito didática, olha só como é que é. Ele fala o seguinte, veja, se a gente pegar, digamos assim, um tripé do final do 19 começo do 20, que vai dar na Primeira Guerra, como todo mundo sabe, você tinha de um lado o Império Britânico, né? Poderoso, mais rico, super influente, com não sei quantas colônias e tal, mas ao mesmo tempo o Império Britânico já tinha posições internas de pacifismo, de questionamento desse poderio, né? Então, o Império Britânico estaria para os Estados Unidos hoje, que é um super império, mas é atravessado por todo tipo de controvérsia interna, insegurança, como fala o próprio Ferguson com relação ao Império Americano, insegurança, sou bem, sou bom, sou mal, posso fazer isso, não posso fazer aquilo. Então, Ferguson diz, olha, os Estados Unidos hoje está fazendo um papel, bastante, um pouco, do Império Britânico no final do 19 começo do 20. Né? Por outro lado, naquele momento, você tinha a Alemanha do Kaiser, né? Crescendo, Revolução Industrial, querendo aquilo que os gangster americanos chamavam de piece of the action, quer dizer, queriam uma parte da riqueza, entrar no bolo do colonialismo de então, né, do capitalismo que ali tomava corpo, e a China estaria nesse lugar hoje, quer dizer, emergente, potência emergente, disputando com os Estados Unidos, assim como a Alemanha disputava com o Império Britânico. E por último, uma analogia muito interessante que ele faz é entre a comunidade europeia hoje e o Império Austro-Húngaro de então. Né? Capital em Viena, segunda capital Budapeste, da Hungria, que era um centro cultural, a gente não pode esquecer que o Freud, entre tantos outros, vieram daí, né? Na origem, o próprio Wittgenstein, filósofo, né? Que depois foi para a Inglaterra fazer carreira. Mas assim, o Império Austro-Húngaro, que acabou na Primeira Guerra, ele estaria para a comunidade europeia hoje, quer dizer, extremamente burocrático, como ele era, reconhecidamente muito burocrático, multiétnico, multilinguístico, certo? Com confusões internas, paralisado por todas essas diferenças interiores associadas à burocracia gigantesca, e que a comunidade europeia, então, está nesse lugar que é meio perdida, não tem mais poder, não sabe o que fazer, fala muito, mas na realidade tende a uma certa inércia.
que o Ferguson quer dizer com isso? Ele quer dizer que o mundo muda numa série de coisas, mas a geopolítica, que é política internacional, ela acaba respondendo em algum momento sempre a partir da força. Mesmo quando a gente pensa no modelo liberal posterior, né, à Segunda Guerra e à Guerra Fria, ainda assim a Rússia tem feito o que ela quer, né? E, portanto, a ideia de que a gente teria mudado na geopolítica, talvez a gente esteja revendo essa tendência à hierarquia de poder, áreas de influência e a divisão do globo entre os poderes maiores. Pondé, você trouxe aí o século XIX, como você apresentou aí a mente do Trump, uma mente do século XIX, e nessa sua análise você trouxe aí a Alemanha do Kaiser, que depois, aí, chegando ao século XX, o Hitler quis retomar. Eu pergunto a você se tem também elementos desse trumpismo, que é um imperialismo novo, mas que, como você mostrou, tem todas as características dos antigos, se tem alguma conexão desse trumpismo, dessa maneira expansionista dos Estados Unidos, um imperialismo que já está tomando a Venezuela, não dá para dizer que eles vão devolver, a gente não sabe se vão devolver, que quer tomar a Groenlândia, já mandou o México ficar esperto, já mandou a Colômbia ficar esperto. Dá para fazer algum paralelo desse trumpismo com as intenções nazistas de Adolf Hitler de fazer um novo império alemão? Dá para fazer paralelo? Eu sei que sempre é complicado comparar com Hitler, porque Hitler é aquela palavra proibida, é o próprio demônio. Mas o Trump está se aproximando de um demônio histórico. Então eu pergunto, você vê paralelos desse começo de trumpismo com aquilo que aconteceu com a Alemanha nazista no século XX? Olha, sem dúvida nenhuma você tem uma... Até parece que quando o Trump fala da Venezuela, imaginar que a Venezuela vai ficar totalmente livre proximamente, é mais ou menos imaginar que quando o preço sobe, cai depois, né? Para o consumidor, ele continua sempre subindo. Claro que existem diferenças. Existe o que soa muito semelhante, sabe, Rodrigo? É aquilo que os nazistas chamavam de busca de espaço vital. Lembra? Quer dizer, o discurso do espaço vital para os alemães. Então, o Trump ele tem claramente um discurso que aparentemente entende que os Estados Unidos, justificado pelas suas interesses e segurança nacional, ele tem sim o direito de tomar outras terras e nesse sentido é semelhante mesmo. O que não é semelhante é, primeiro, não há, pelo menos até agora, nenhum discurso explicitamente que tenha o objetivo, por exemplo, de extinguir raças, como o nazismo tinha desde a sua origem, né? Seja judeus, seja ciganos, né? Como todo mundo sabe. Depois tem uma diferença estrutural, pelo menos até agora, que é o seguinte: os Estados Unidos ainda é uma democracia e as instituições americanas não são feitas de açúcar, né? Pelo menos até agora. E, portanto, você tem uma eleição para presidente em 28, né? Você tem uma mudança de governo, você tem agora uma eleição para as casas legislativas também, isso pode começar a mudar, e se você tem um presidente democrata daqui a 3 anos, por exemplo, talvez, provavelmente, a geopolítica americana mude completamente de posição, entende? Então, isso é uma das vantagens da democracia, né? A democracia tem um natural recall, né? Quando ela funciona, hoje tem alguém no poder, amanhã não tem. Então, isso funciona como uma barreira. Agora, essa tendência de ocupar espaços geográficos, invadir países, é uma tendência que antes do Trump, o Putin já começou, né? Porque o Putin não toma mais gente, mais território, porque na realidade a Rússia não tem um exército muito competente. A Rússia tem um problema hoje de contingente de meninos jovens, né, para a infantaria. É um problema interno da Rússia, né? Então a Rússia não... Os Estados Unidos é infinitamente mais, digamos assim, estruturalmente mais competente militarmente que a Rússia ou que a China. E, aliás, isso faz com que eles fiquem um pouco de barbas de molho e não saiam por aí achando que podem fazer o que os Estados Unidos faz. Mas não há dúvida, é claro que não dá para dizer que o governo Trump tem aquela lógica do
tudo pelo Estado, tudo dentro do Estado, tudo para o Estado, que tinha o fascismo clássico, né? Agora, não há dúvida de que o Trump, sim, tem uma vocação beligerante, né? Ele parece investir na ideia de espaço vital para os Estados Unidos, em nome da segurança nacional, dos interesses econômicos, e nesse sentido é mais um reforço dessa virada do 19 para o 20 que chega até a Segunda Guerra Mundial. Então, é claro, como você disse, a gente sempre tem que tomar cuidado com paralelos com o Hitler, porque o Hitler é o mal encarnado na história, né? O grande exemplo, quando todo mundo quer dar de mal encarnado. Ele acaba jogando a sombra sobre o Stalin, que também não era flor que se cheire, né? Quem conhece a história da União Soviética. Mas, sem dúvida nenhuma, no cenário atual, o Trump parece fazer um trabalho, um movimento que se assemelha à Alemanha, quando ela começa a querer reconstruir seu império, digamos assim, e aumentar seu espaço vital. E o Trump faz o mesmo discurso em termos de espaço vital, geopolítico, militar, de segurança para os Estados Unidos. A gente sente um cheiro aí, sim.